Dona Lourdes sempre foi uma mulher de simplicidade admirável, do tipo que se levantava ao amanhecer para varrer o quintal, cuidar das plantas e preparar um café cuja fragrância de pão fresco se espalhava pela vizinhança. Ela residia em um bairro humilde de Belo Horizonte, em uma casinha que ajudou a erguer ao lado de seu marido, seu Antônio, que partiu cedo demais, vítima de um trágico acidente na estrada, quando o filho Renato ainda era uma criança. Desde aquele dia, Lourdes jamais foi a mesma. Criou seu filho sozinha, com determinação e uma fé inabalável, esperando viver a maior alegria de sua vida: ver o filho, o orgulho de seu lar, se casar. Entretanto, minutos antes da cerimônia, ouviu algo que despedaçou todas as suas crenças sobre ele. Um ruído de passos se aproximava, acompanhado de vozes masculinas abafadas do outro lado da porta. Curiosa e apreensiva, Dona Lourdes levantou-se e encostou o ouvido na madeira fria. Fica tranquilo, ninguém vai descobrir. Depois que o casamento acontecer, o dinheiro é meu. Eu nunca amei essa mulher. O semblante da mãe mudou, o sangue abandonou seu rosto e as flores que segurava escorregaram de suas mãos. Apoiada na pia, fitou o espelho. Por um breve momento, parecia que o tempo havia congelado. Com os olhos marejados, sussurrou: Meu Deus, o que foi que eu criei? A música da igreja ressoava do lado de fora, e o padre anunciou que a cerimônia estava prestes a começar. No entanto, Dona Lourdes permaneceu ali, paralisada, com a alma em frangalhos. A verdade que acabara de ouvir transformaria o destino de todos naquela igreja. O que essa mãe fez a seguir deixará você sem palavras. Fique comigo até o final, pois quando você descobrir o que ocorreu dentro daquela igreja, compreenderá que nem todo amor de mãe é apenas perdão. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois toda semana trago histórias reais, repletas de emoção, reviravoltas e lições valiosas para a vida. Você entenderá por que o amor de uma mãe pode ser a força mais doce e, ao mesmo tempo, implacável que existe. Renato cresceu, observando sua mãe se desdobrar por ele. Dona Lourdes, uma mulher que nunca se queixava e sempre estendia a mão a quem precisava, trabalhou incansavelmente, vendendo doces na porta da escola, costurando para vizinhos e até limpando casas, tudo para assegurar a educação do filho. Será que você já parou para pensar no sacrifício que muitas mães fazem pelo bem-estar de seus filhos? Durante muitos anos, Renato parecia ser o filho ideal, estudioso e gentil, sempre afirmando: Um dia, mãe, a senhora se orgulhará de mim. Com um brilho nos olhos cansados, ela respondia: Meu filho, eu já me orgulho. A vizinhança inteira admirava Dona Lourdes, que nutria um único sonho: ver Renato prosperar na vida. Com o passar dos anos, aquele menino magro formou-se em direito, e o dia da formatura se tornou um dos momentos mais emocionantes da existência de Lourdes. Vestindo um traje simples que ela mesma confeccionou, lágrimas escorriam de seus olhos enquanto o filho recebia seu diploma. Após a cerimônia, Renato a envolveu em um abraço apertado e declarou: Tudo isso é por você, mãe. Entretanto, o tempo trouxe transformações, e o sucesso de Renato gerou uma distância entre eles. Ele começou a atuar em um renomado escritório no centro da cidade, e as visitas à casa da mãe tornaram-se cada vez mais escassas. Apesar de Lourdes esforçar-se para compreender, comentando com suas amigas da igreja: A vida dele está corrida, coitado. É o trabalho, é a vida de adulto. Seu coração se apertava. Em uma dessas raras visitas, Renato trouxe uma notícia surpreendente. Estava apaixonado. Conheceu Marina, uma professora doce, bonita e de boa família. Lourdes se encantou, não apenas pela jovem, mas também ao ver o filho radiante. Ela é uma bênção, mãe. Acho que é com ela que quero passar o resto da vida, afirmou Renato, fazendo os olhos de Lourdes se encherem de lágrimas. Desde então,
Os preparativos para o casamento dominaram a casa. Marina visitava Lourdes frequentemente, sempre com um sorriso no rosto, ajudando a mãe do noivo a escolher flores e degustar bolos. As duas se davam bem, como se o destino tivesse unido duas almas bondosas. Contudo, algo em Renato começou a mudar lentamente. O tom de sua voz se tornou mais frio e impaciente. Quando Lourdes tentava discutir sobre o casamento, ele respondia de forma brusca: "Mãe, deixa que eu resolvo isso, não precisa se meter." Embora ela tentasse ocultar o desconforto, no fundo, percebia que o filho estava diferente. Mesmo assim, continuou acreditando que se tratava apenas do estresse dos preparativos, pois a data do casamento se aproximava, e ela desejava guardar apenas boas recordações daquele momento. Dona Lourdes mal podia imaginar que aquele amor, que parecia um conto de fadas, escondia uma verdade que, em poucos dias, se tornaria seu maior pesadelo. Desde a infância, Renato sempre foi o orgulho de Dona Lourdes. Será que esse orgulho resistiria às mudanças que estavam por vir? Ela se lembrava dele correndo descalço pelo quintal, com o cabelo desgrenhado e um sorriso contagiante, pedindo doce de leite ainda quente da panela. Ele era o tipo de menino que abraçava a mãe sem motivo e dizia: "Mãe, quando eu crescer, vou te dar uma casa grande. Você nunca mais vai precisar trabalhar." Essas memórias eram o combustível que sustentava Lourdes nos momentos mais desafiadores. Em dias em que o dinheiro mal era suficiente para comprar gás, ela olhava para o rosto do filho e repetia para si mesma: "Vale a pena. Um dia tudo isso terá seu valor." E de fato teve, ou ao menos parecia ter valido a pena, pois Renato cresceu determinado, dedicou-se aos estudos, ingressou na faculdade de Direito com bolsa integral e se formou com honras. Lourdes sentia um orgulho imenso, guardando o diploma dele emoldurado na parede da sala como se fosse um verdadeiro troféu. Contudo, o tempo começou a criar uma distância silenciosa entre eles. Renato passou a se vestir de maneira diferente e a adotar um tom de voz que não era mais o mesmo. O jovem, antes humilde e afetuoso, parecia gradualmente se transformar em alguém que ela mal reconhecia. Certa vez, Lourdes decidiu visitar o escritório onde ele trabalhava, levando uma marmita com o estrogonofe que ele tanto apreciava. Ao chegar, percebeu que ele estava visivelmente incomodado. "Mãe, não precisava vir aqui. O pessoal vai achar que eu ainda moro com você." Apesar da dor que sentia, ela sorriu e respondeu: "Ah, meu filho, é só um almoço, não tem problema algum." No entanto, ele apressado insistiu: Tá, deixa aí. Estou cheio de reuniões." Ela deixou o recipiente sobre a mesa, deu um beijo rápido em seu rosto e saiu, sentindo o vento frio acariciar seu rosto e trazendo consigo uma sensação estranha de solidão. Apesar dessa sensação, o amor de mãe é cego, e Lourdes não queria admitir que o menino doce de antes já não existia mais. Continuava a defendê-lo de tudo e de todos, e quando alguém comentava que Renato estava se tornando arrogante, ela prontamente retrucava: "Imagina, ele só está trabalhando demais, coitado." Com o passar dos anos, Lourdes foi se habituando às ausências. Quando ele aparecia, sempre trazia presentes caros, como perfumes, relógios e roupas. Entretanto, o que ela mais desejava era um abraço verdadeiro, uma conversa prolongada, uma tarde juntos. Nada disso ele jamais ofereceu. E você? Já se perguntou como o amor pode se transformar ao longo do tempo? Estou ansiosa para saber quem está acompanhando essa história conosco. O sol surgia tímido por trás das montanhas quando Dona Lourdes acordou naquele sábado. Seu coração pulsava acelerado, uma mistura de alegria e ansiedade, pois era o dia do casamento de seu único filho, Renato, um momento que aguardou a vida inteira. A casa exalava o aroma de café fresco e flor de laranjeira, enquanto sobre a cama estava o vestido simples e azul que ela mesma costurou,
adquirido em 3 prestações e pago com o dinheirinho reservado das encomendas de bolo. Enquanto passava um pano úmido no vestido, falava consigo mesma como se dialogasse com Deus. Obrigada, meu pai. Meu menino triunfou. Que este dia seja repleto de bênçãos. Mais tarde, o carro que levaria Lourdes à igreja chegou. Ela arrumou os cabelos grisalhos, respirou profundamente e lançou um olhar para o retrato antigo do marido na parede. Você deveria estar aqui para ver, Antônio. Nosso filho vai se casar. Ao chegar à igreja, tudo estava magnífico. Flores brancas adornavam o altar e as velas acesas proporcionavam um aroma suave, enquanto a melodia do coral ensaiava, ecoava entre os bancos de madeira. Marina, a noiva, parecia um verdadeiro anjo e cumprimentou Lourdes com um abraço caloroso. Dona Lourdes, estou tão feliz. Seu filho é um homem extraordinário. Lourdes sorriu, emocionada, e respondeu que ele teve o melhor exemplo, o pai dele, e agora seria um excelente marido. Enquanto isso, Renato se preparava no salão ao lado. Vestindo um terno novo, com o cabelo penteado para trás e um sorriso ensaiado, ele exibia uma inquietação em seu olhar. O padrinho, amigo de infância, notou isso e perguntou: Está nervoso, amigo? Normal. É casamento? Renato esboçou um sorriso tímido e respondeu que não era nervosismo, mas havia coisas que ele ainda não compreendia. Lourdes, que passava pelo corredor, ouviu a voz dele abafada pela porta entreaberta e, curiosa, aproximou-se. O que deveria ser um gesto simples de carinho, ao ajustar a gravata do filho, transformou-se no início de uma dor inimaginável. Hesitou ao ouvir o padrinho perguntar em tom baixo: Renato, você tem certeza disso? Apesar de tudo, no fundo do coração, Lourdes acreditava que ele ainda era o mesmo menino que prometeu cuidar dela. O amor de uma mãe é assim. Não importa o quanto doa, ela sempre encontra uma razão para continuar amando. Quando Renato revelou que iria se casar, todo aquele amor adormecido despertou com intensidade, fazendo Lourdes chorar de alegria e exclamando: Agora sim, meu filho, a vida vai sorrir para você. Mal sabia ela que aquele sorriso se transformaria em lágrimas e que o amor que tanto dedicou seria testado de uma maneira que nenhuma mãe deveria enfrentar. Lourdes congelou ao ouvir a resposta fria e cortante do filho, como se fosse uma facada. Estou fazendo o que precisa ser feito. Depois que casar, a fortuna do pai dela será minha. Nunca amei ninguém, nem ela. O ar faltou, suas mãos tremiam tanto que o lenço escorregou entre os dedos. Com o mundo girando ao seu redor, ela se apoiou na parede para não cair. Um nó se formou em sua garganta e, por alguns instantes, o tempo pareceu congelar. O som da música da igreja parecia distante e abafado, enquanto a risada peculiar dele ecoava em sua mente, algo que nunca havia escutado antes. O seu filho, aquele menino que um dia manifestou o desejo de ser advogado para ajudar as pessoas, agora parecia estar trilhando um caminho completamente oposto. Com lágrimas silenciosas, Lourdes virou o rosto e saiu lentamente, sem ser notada, em direção ao banheiro da igreja. Trancada, encarou seu reflexo no espelho. Meu Deus, o que foi que eu criei? O espelho refletia uma mulher despedaçada, dividida entre o amor e a ira, entre o impulso de proteger e a necessidade de agir. Após alguns minutos de introspecção, algo dentro dela se transformou. As lágrimas cessaram e seu olhar se tornou resoluto. Ela enxugou o rosto, arrumou o cabelo e, com voz firme, proclamou: Se ele quer viver na mentira, então vai aprender o preço da verdade. Foi nesse momento que Dona Lourdes deixou de ser apenas uma mãe e se transformou na mulher que mudaria o destino de todos naquele casamento. O corredor lateral da igreja estava quase deserto, com apenas o coral ensaiando um hino suave ao fundo, enquanto os convidados se acomodavam. Dona Lourdes caminhava devagar, ainda segurando o buquê, quando parou diante da porta entreaberta do camarim dos noivos.
Pensou em entrar para ajustar a gravata do filho, como sempre fizera em ocasiões especiais, mas a conversa que escutou lá dentro a fez recuar um passo. Você precisa se acalmar, disse a voz do padrinho em um tom contido. A Marina confia em você. Se houver alguma dúvida, é melhor esclarecer agora do que cometer um erro. Após um breve silêncio, a voz de Renato soou fria, como Lourdes nunca tinha ouvido antes. Erro seria desperdiçar a chance da minha vida. A família dela tem dinheiro, Márcio. Depois do casamento, tudo que eu preciso estará ao meu alcance. Você acha que estudei tanto para continuar contando moedas? Se você chegou até aqui, já pode sentir a carga dessa história, não é? Então, deixe seu like para fortalecer, pois isso me mostra que você deseja acompanhar o que acontecerá a seguir. E posso garantir que o que Dona Lourdes fará irá te surpreender. Dona Lourdes sentiu o coração pulsar forte no pescoço enquanto um calor subia ao seu rosto, seguido de um frio cortante. As mãos tremiam e, por instinto, ela apertou o celular dentro da bolsa. A tela acendeu sem que ela pensasse, abriu o gravador de voz e encostou o aparelho na fresta da porta. A vida inteira, sempre temeu invadir o espaço do filho, mas naquele instante, o temor cedeu lugar a uma urgência avassaladora. Márcio parecia perplexo e questionou o irmão sobre seus planos. Depois que tudo estiver ao seu alcance, o que você planeja fazer? Renato respondeu de maneira firme, num sussurro cortante que deixou a mãe sem fôlego. Eu me separo com cautela, utilizando um processo bem elaborado. Faço parecer que a culpa é dela. A imagem dela se deteriora, eu saio ileso e fico com o que realmente importa. Um copo tilintou na mesa, como se alguém tivesse batido o vidro com os dedos. Alarmado, Márcio abaixou a voz e afirmou que isso era uma covardia. A Marina é uma boa pessoa e sua mãe? Sua mãe te ama. Você tem ideia do que ela fez para te apoiar até aqui? Por um breve momento, reinou o silêncio, e Lourdes, do outro lado, aguardava ouvir um sinal de arrependimento. Esperava que o filho recordasse das noites em claro, das marmitas que deixava no portão da faculdade, do uniforme impregnado com o cheiro de água sanitária. Porém, em vez disso, Renato resmungou que sua mãe pertencia ao passado. Ele precisa perceber que não é mais aquele menino do quintal. Eu vou viver do meu jeito e, se ela quiser permanecer na minha vida, que aprenda a não se intrometer. O mundo de Lourdes desmoronou, e o buquê escorregou de suas mãos, com algumas pétalas caindo no chão, silenciosas como flocos de neve. Ela recuou um passo, quase perdendo o equilíbrio, e a mão que segurava o celular estava encharcada de suor. O gravador continuava a registrar cada palavra, e Márcio tentou mais uma vez. Você não tem receio de se arrepender? Renato respondeu, ajustando o paletó, que arrependimento é coisa de quem não sabe o que deseja. E eu sei, hoje eu venço, depois cuido do resto. As vozes se aproximaram da porta, e Lourdes, apavorada, encostou-se à parede do corredor, ocultando o rosto. A porta se abriu um pouco mais, revelando suas sombras no chão. O que acontecerá agora? Renato se dirigiu ao espelho do camarim e falou em alta voz, quase como se estivesse ensaiando para uma plateia invisível. Em breve, todos irão aplaudir, e isso é o que realmente importa. Ele fechou a porta, e o trinco bateu. Do lado de fora, Dona Lourdes permaneceu parada, ouvindo o próprio coração. Por um instante, desejou empurrar a porta, entrar e gritar. Quis segurar o rosto do filho entre as mãos, como fazia na infância, e perguntar onde havia se perdido aquele menino que prometia cuidar dela. No entanto, a voz não saiu e o corpo pesado não respondeu. Ela pressionou o botão do gravador e a gravação cessou. Com cuidado, guardou o celular e respirou fundo, 1, 2 vezes. A igreja do lado de fora pulsava com um clima festivo, repleta de risos, passos e o ranger dos bancos. Contudo, no interior,
A celebração já havia se encerrado. No final do corredor, uma janela estreita filtrava um fio de luz. Lourdes caminhou lentamente até lá, espiou para fora e avistou, ao longe, os jardins ornamentados para as fotos dos noivos. Era como um cenário de cinema, mas por trás daquela beleza, ela discernia outra realidade, uma armadilha. Meu Deus, murmurou quase inaudivelmente. O que foi que eu deixei acontecer? A indagação pairou no ar, densa. Em silêncio, tomou uma decisão que ainda não conseguia nomear. Virou-se, enxugou o rosto com um lenço e atravessou o corredor novamente. Já não era a mesma mulher que ali entrara para ajeitar a gravata do filho. Em suas mãos trêmulas, não havia apenas um buquê, mas uma evidência, e com ela, a semente de algo que transformaria o destino daquela união. Dona Lourdes deixou aquele corredor com passos lentos, como se carregasse o peso de uma vida inteira sobre os ombros. O eco das vozes, das risadas e dos sinos ao fundo soava distante, abafado, como se estivesse imersa em um pesadelo do qual não conseguia despertar. O vestido azul, que tanto a encantava, agora parecia excessivamente pesado. O buquê, já despido de pétalas, balançava em sua mão trêmula. Entrou no banheiro da igreja, trancou a porta e apoiou-se na pia. O espelho à sua frente revelava uma mulher cansada, abatida, com os olhos inchados e o coração despedaçado. Fitou seu reflexo e, pela primeira vez, não se reconheceu. Meu Deus, o que foi que eu criei? Sussurrou, a voz embargada. As lágrimas brotaram com intensidade, e Lourdes recordou-se do pequeno Renato, com 5 anos, correndo pela casa com um carrinho de brinquedo. Lembrou-se da primeira vez em que ele chamou o pai de herói. Recordou as noites em que costurava roupas até altas horas, apenas para custear o cursinho que ele tanto desejava. Rememorou as vezes em que dizia: Mãe, um dia a senhora terá tudo o que merece. Agora, aquele mesmo menino estava prestes a contrair matrimônio por interesse, sem amor e sem respeito, como se os valores que tanto lhe ensinara tivessem se dissipado pelo caminho. Lourdes deixou a igreja com o coração em frangalhos, mas o rosto sereno. Quem a observava de longe via apenas uma mãe emocionada com o casamento do filho, mas ela cumprimentou algumas pessoas, disfarçando a normalidade. Uma vizinha comentou que ela estava deslumbrante e que deveria estar radiante ao ver seu filho se casando. Embora tenha sorrido levemente, seus olhos revelavam uma outra história. Naquele instante, ainda não tinha clareza sobre suas ações, mas uma certeza pulsava em seu interior. Renato precisava compreender o peso da verdade, e essa verdade seria exposta diante de todos. O tempo parecia arrastar-se lentamente naquele espaço, e cada respiração transformava-se em um desafio. Ela considerou a possibilidade de se afastar, de desaparecer sem olhar para trás. Contudo, algo dentro dela, uma fusão de dor e bravura começou a emergir. Era como se, no cerne do sofrimento, brotasse uma força silenciosa e ancestral, a força de uma mãe que amou intensamente e agora necessitava agir. Respirou profundamente, buscando se reerguer. Retirou o lenço que guardava na bolsa e enxugou o rosto. Ali estava o áudio gravado, a evidência de tudo o que ouvira. Com o dedo, deslizou sobre a tela, sem apertar o play, apenas contemplando. Se esse é o caminho que ele escolheu, que ele arca com as consequências. Deixou o banheiro com passos decididos. Por fora, aparentava serenidade, mas por dentro, seu coração era um turbilhão. O vento gelado daquela manhã acariciava seu rosto enquanto atravessava o pequeno jardim ao lado da igreja. Sentou-se em um banco de pedra, olhou para o céu e permitiu que seus pensamentos voassem. O tempo parecia congelado, enquanto lá dentro os preparativos do casamento continuavam. Durante alguns minutos, deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Em seguida,
Limpou o rosto, pegou o celular da bolsa e fitou o nome de Marina na tela. As duas haviam construído uma amizade genuína ao longo dos meses de preparação para a cerimônia. E me diga uma coisa, se você estivesse na pele de Dona Lourdes, contaria a verdade no momento do casamento ou deixaria o tempo revelar quem ele realmente é? Estou ansiosa para saber sua opinião nos comentários. Marina era doce e carinhosa, tratando Lourdes como se fosse uma segunda mãe. Agora, saber que aquela jovem estava prestes a ser enganada era insuportável para Lourdes. Com as mãos trêmulas, decidiu ligar. O toque se prolongou, mas Marina atendeu com uma voz leve e animada. Dona Lourdes, a senhora já chegou? Estou terminando a maquiagem. Está tudo tão bonito. Estou tão nervosa. Lourdes respirou fundo e com urgência disse: Marina, minha filha, preciso te ver agora. É urgente. Do outro lado, um breve silêncio se instalou. Aconteceu alguma coisa? O Renato está bem? Está sim, mas é importante. Apenas me encontre na salinha ao lado da sacristia, sem ninguém. Marina percebeu a tremura na voz da sogra e respondeu: Claro, Dona Lourdes, já vou. Minutos depois, Marina apareceu, seu vestido de noiva realçando ainda mais a pureza de seu olhar. Lourdes, ao vê-la, quase não conseguiu pronunciar uma palavra. Por um breve momento, considerou desistir e deixar tudo seguir seu curso, mas o amor pela verdade prevaleceu. Sente-se aqui, minha filha, disse, indicando uma cadeira. Marina acomodou-se, ainda confusa. A senhora está me assustando? Aconteceu algo com o Renato? Lourdes fechou os olhos por um instante e com serenidade respondeu: Aconteceu comigo, com o que eu ouvi. Ela pegou o celular, abriu a gravação e pressionou o play. A voz de Renato preencheu o pequeno ambiente, fria e distante, ressoando como um golpe. Marina levou as mãos à boca com os olhos marejados. Não, não pode ser ele. Não é possível. É ele sim, minha filha, confirmou Lourdes entre lágrimas. Eu também relutei em acreditar, mas eu ouvi. Eu gravei. Nesse momento, Marina começou a chorar, seu corpo tremendo. Ele disse que não me ama, que é por dinheiro. Sua voz falhava, revelando a dor da traição. Eu confiei tanto. Lourdes, então, aproximou-se e segurou as mãos da jovem, dizendo com firmeza: Eu sei que é doloroso, minha filha. Eu também estou sofrendo, mas você não pode subir naquele altar para viver uma farsa. Marina balançou a cabeça, lutando para respirar. Eu não sei o que fazer. Se eu fugir, vão me culpar. Se eu ficar, vou viver um inferno. Lourdes apertou suas mãos. Então vamos deixá-lo se revelar diante de todos. Hoje, ele mostrará quem realmente é. O olhar de Marina, antes repleto de dor, agora carregava uma nova determinação. A senhora tem certeza? Tenho. Ele vai aprender que enganar o coração de alguém tem suas consequências. As duas se abraçaram em silêncio, unidas pela verdade e pela coragem. Lourdes sentia o aroma das flores do buquê misturado às lágrimas que escorriam. Duas mulheres feridas, unidas por uma traição, compartilhavam um momento de dor e, ao mesmo tempo, de coragem. Do lado de fora, os sinos começaram a tocar, convocando os convidados a tomarem seus lugares. Dentro da salinha ao lado da sacristia, Lourdes fixou o olhar nos olhos de Marina e disse: Vá se arrumar, minha filha. Mantenha a cabeça erguida. A verdade virá à tona e eu estarei ao seu lado. Marina assentiu, enxugando as lágrimas, e saiu da sala com passos firmes. Dona Lourdes permaneceu sozinha por alguns segundos, respirando profundamente, enquanto olhava para o celular que ainda segurava. A gravação, a prova, o peso e a libertação contidos naquele único objeto a acompanhavam em sua decisão. Guardou o telefone na bolsa, endireitou o vestido e caminhou em direção à porta da igreja, onde o murmúrio dos convidados, o som dos violinos
e a expectativa palpável preenchiam o ambiente. Cada acorde parecia ser o prenúncio de uma tempestade prestes a desabar, refletindo a transformação que estava prestes a ocorrer. Naquele instante, Dona Lourdes deixava de ser apenas uma mãe ferida. Tornava-se a mulher disposta a transformar um casamento baseado em mentiras em uma lição indelével. Marina, por sua vez, secou as lágrimas com o dorso da mão, respirando fundo para que a maquiagem não se desfizesse por completo. Ao seu lado, Dona Lourdes mantinha a postura ereta, demonstrando uma serenidade que escondia uma dor profunda, mas também uma força ancestral. Era a determinação de quem aprende a se reerguer quando o mundo parece desabar. Não consigo acreditar, sussurrou Marina, apertando o véu contra o peito. Como alguém pode planejar algo tão cruel? Em resposta, Dona Lourdes fixou o olhar na filha e disse: Você não subirá sozinha naquele altar. A mentira pode até perdurar por um tempo, mas a verdade sempre encontra um caminho para emergir. E hoje ela surgirá. Marina olhou para o próprio reflexo em um espelho estreito e viu uma mulher diferente, não a noiva sonhadora, mas alguém que precisava de coragem para não se perder de vista. Voltou-se para Dona Lourdes e indagou: A senhora tem certeza de que deseja fazer isso diante de todos? Tenho, afirmou Lourdes com uma voz suave, porém decidida. Ele não te aprisionará em uma vida de falsas promessas e aprenderá que o que se faz com o coração alheio traz consequências. A atmosfera estava carregada de tensão e Marina respirou fundo, como quem se prepara para um longo mergulho. O que exatamente faremos? Dona Lourdes abriu a bolsa e verificou se a gravação estava salva em mais de um local. Com calma, explicou: Primeiro, você entra com a cabeça erguida. Se alguém perguntar, diga que está emocionada, porque realmente está. Quando o padre fizer a pergunta, eu pedirei a palavra. Não gritarei, não acusarei, apenas entregarei o celular ao padre e solicitarei que ele ouça. O áudio é claro, interrompeu Lourdes suavemente. Não é nossa palavra contra a dele, mas a própria palavra dele. O restante, a voz do Renato resolverá. E se tentarem te culpar, eu estarei ao seu lado hoje e sempre. Um breve silêncio se instaurou, carregado de compreensão. Marina, ainda em choque, hesitou. E se disserem que estamos exagerando, que é ciúme ou invenção? Aproximou-se, segurando as duas mãos da futura sogra. A senhora não merece isso, disse com a voz embargada. Eu desejava tanto que este dia fosse feliz para a senhora. A felicidade, minha filha, não se resume apenas a celebrações, respondeu Lourdes. Às vezes, a verdadeira alegria reside em não permitir que a injustiça prevaleça. Nesse momento, um leve toque na porta as fez sobressaltar. A cerimonialista adentrou o ambiente, exibindo um sorriso ansioso. Tudo está pronto. Falta pouco, Marina. Você está deslumbrante, Dona Lourdes. A senhora já pode se posicionar no primeiro banco. Já vamos, querida, disse Lourdes com gentileza. Assim que a cerimonialista saiu, Lourdes voltou-se para Marina e acrescentou: Se na entrada da igreja você sentir que não consegue mais, segure minha mão. Se o coração apertar, olhe para mim. E se a vontade de chorar surgir, não hesite em deixar as lágrimas caírem. Chorar não é sinal de fraqueza. Marina acenou com a cabeça, endireitou a postura, soltou os ombros e ensaiou um passo à frente, seguido de outro para trás, como se estivesse reaprendendo a caminhar vestida de noiva. Pegou o buquê, ajustou o véu e soltou um longo suspiro, que se transformou em um fio de coragem. Vamos, Dona Lourdes, vamos, minha filha. Elas avançaram lado a lado pelo corredor estreito. A cada passo, os sons da igreja se tornavam mais claros. O sussurro dos convidados, o arrastar dos bancos, o ensaio do órgão. Na entrada da porta, Marina parou e apertou suavemente a mão de Lourdes. Era um gesto de gratidão e um pacto silencioso entre duas mulheres firmes diante da vergonha de um homem que optou pelo atalho.
Antes de se separarem, Lourdes murmurou: "Seja digna do seu coração, não do erro dele." Marina sorriu, um sorriso ao mesmo tempo doloroso e puro, e seguiu em direção ao ponto onde a aguardavam. Lourdes caminhou até o primeiro banco com passos contidos, sentindo o peso do celular na bolsa, como quem leva uma chave. Assim, o cortejo teve início, com os padrinhos entrando um a um, formando uma fila. Márcio, o padrinho inquieto, procurou o olhar de Renato, mas encontrou apenas aquela máscara impassível. Quando as portas se abriram para Marina, um murmúrio percorreu a nave da igreja, repleta de rostos conhecidos, amigos de infância, vizinhos e colegas de trabalho. As flores brancas e o brilho suave das velas criavam um cenário de conto de fadas. À medida que o órgão começava a tocar suas primeiras notas, o murmúrio foi se silenciando, como se uma mão invisível pedisse calma. Caminhando lentamente pelo corredor central, Marina apareceu, o véu leve acompanhando seu andar e o buquê firme entre os dedos. Aqueles que a observavam viam uma noiva emocionada, mas quem a conhecia bem percebia algo a mais, um novo cuidado no olhar e uma centelha de determinação por trás do brilho das lágrimas. O padre abriu os braços em um gesto acolhedor, enquanto as vozes do coral elevavam-se, preenchendo o ambiente. Ele sorriu, recebendo os noivos com palavras repletas de alegria, e deu início à liturgia. Entre um rito e outro, Marina levantou o olhar e encontrou o de Lourdes, trocando um aceno quase imperceptível, um fio invisível que ligava coragem e dignidade. A cerimônia avançava, passo a passo, de forma inexorável, e com ela se aproximava o momento em que o silêncio se romperia. No altar, Renato ajeitou o paletó e lançou um olhar rápido aos convidados, esboçando um meio sorriso ensaiado antes de fixar os olhos em Marina. Ele parecia confiante, quase altivo. Ao seu lado, Márcio inclinou-se e sussurrou: "Está tudo certo, perfeitamente." Dona Lourdes, na primeira fila, mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, o rosto tranquilo e a postura ereta. A cada rito e a cada palavra, mais próximo estava o instante decidido na pequena sala, o momento em que a verdade adentraria sem pedir permissão, na mesma nave onde todos aguardavam promessas de amor. E ali, no exato ponto em que a história costuma se transformar em conto de fadas, começava a surgir uma narrativa diferente, dura, necessária e redentora, daquelas que deixam marcas, mas também abrem caminhos. As mãos de Lourdes repousaram sobre o colo, aguardando o desenrolar desse novo capítulo. O coração, embora ferido, pulsava com memórias, e seu olhar permanecia firme. Quando a pergunta do altar ecoasse, ela estaria preparada. Hoje, Renato murmurou para si mesma, lembrando-se da mãe que lhe ensinou a dizer a verdade mesmo quando dói. A música silenciou suavemente, enquanto o padre abria os braços e acolhia os noivos com um sorriso caloroso, dando início à cerimônia. Ele falou sobre o amor que se constrói no cotidiano, a paciência que sustenta os lares e o respeito que é a base. Cada palavra parecia desenhar contrastes no ar, enfatizando que o casamento é uma promessa feita diante de Deus e das testemunhas, um compromisso genuíno e não superficial, onde a mentira não encontra abrigo. Por dentro, sentia o coração disparar, mas o ritmo era domado por uma decisão irrevogável. Renato mantinha o queixo erguido, impassível, enquanto Marina respirava fundo, esforçando-se para que as mãos não tremessem. A cerimonialista movia-se como um relógio, entregando alianças ao pajem e ajustando detalhes com discrição. Nos bancos do meio, duas vizinhas cochichavam, uma delas comentando sobre a beleza da noiva e a seriedade da mãe do noivo. No canto esquerdo, um colega de trabalho de Renato, meio rindo, comentou que ele parecia ter nascido para aquilo, mas Márcio, ouvindo, não se riu. Ele fixou o olhar em Lourdes, notando uma rigidez silenciosa naquele rosto suave,
desviando o olhar com um certo desconforto. As crianças, curiosas, se contorciam em seus lugares, enquanto um tio-avô ajustava os óculos, criando uma cena familiar que contrastava com a tensão no ar. O coral entoava uma melodia suave, e a luz que entrava pelas janelas desenhava quadrados dourados no chão. Tudo parecia seguir o script de um casamento ideal, mas havia uma tensão subjacente que ninguém conseguia identificar, como se a igreja estivesse respirando mais fundo, aguardando algo. O padre continuou, ressaltando que todos estavam ali por amor e liberdade. Renato acenou com a cabeça de maneira dramática, enquanto Marina mantinha os olhos fixos no sacerdote, mas ocasionalmente dirigia o olhar para Dona Lourdes, que respondia com um olhar que mesclava afeto e bravura, como se quisesse transmitir sua presença. Chegou o instante das leituras e uma madrinha se levantou, abrindo a Bíblia para recitar um trecho sobre a caridade que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. As palavras reverberaram lentamente, retornando como ondas. Nesse meio tempo, Renato piscou para um primo na segunda fila, ciente de que todos os olhares estavam voltados para ele. Será que ele conseguiria suportar a pressão desse momento tão significativo? Ele apreciava ser o centro das atenções. Ao término da leitura, o padre pediu um breve momento de silêncio, como se quisesse dar espaço para que aquelas palavras se instalassem. Durante aquele pequeno intervalo, o microfone captou o som de um suspiro contido. Marina apertou o buquê, seu dedo médio roçando na fita de cetim. Lembrou da conversa na salinha, do áudio que ainda residia na bolsa de Dona Lourdes, e endireitou a postura. A cerimonialista se aproximou por trás, ajustou levemente o véu e sussurrou: "Você está indo muito bem." "Obrigada", respondeu Marina, sem desviar o olhar. Com isso, o rito avançou para a troca de intenções. O padre falou sobre renúncia, fidelidade e o sim que vale tanto nos dias fáceis quanto nos difíceis, convidando os noivos a se aproximarem um do outro. A igreja se inclinou para a frente, coletiva, num gesto inconsciente de expectativa. Renato deu 2 passos calculados e estendeu a mão para Marina, que ofereceu a sua de forma contida. Seus olhares se cruzaram no caminho, os dele brilhantes como vidro, os dela profundos como águas tranquilas. O padre sorriu novamente e fez um comentário leve sobre como o amor amadurece com as estações, provocando risadas suaves entre os presentes. Enquanto o riso percorria a nave e voltava, Lourdes não riu. Apenas respirou, medindo o compasso de seu próprio peito. Um dos pajens tropeçou, quase deixando a aliança cair. Um ó percorreu o salão, mas o menino conseguiu recuperar o anel no último instante. O padre soltou uma piada e a tensão se dissipou por alguns momentos. Esse pequeno episódio funcionou como uma válvula de escape, fazendo com que algumas pessoas relaxassem os ombros enquanto outras ajustavam a postura. No entanto, Márcio não se deixou levar. Ele lançou um olhar de lado para Renato e sussurrou: "Ainda dá tempo de fazer o certo." Renato respondeu, mantendo os lábios imóveis com um tom seco: "O certo já está acontecendo." Márcio suspirou, derrotado. Enquanto isso, Marina percebeu o movimento e voltou a olhar para Lourdes, encontrando ali o mesmo farol de sempre. Sem dramas, sem alardes, apenas uma presença serena. Marina assentiu suavemente, como se estivesse se ancorando. O padre pediu que todos se levantassem para o momento das promessas. O barulho dos bancos se arrastando soou como uma maré, e os convidados se ergueram. O silêncio então adquiriu a gravidade de uma catedral. "Queridos", disse o padre, "chegamos ao cerne desta celebração." Renato umedeceu os lábios enquanto Marina respirou fundo. Ao fundo, o órgão silenciou, deixando apenas um fio de melodia, enquanto a luz penetrava. Os vitrais tingiram o altar com um tom âmbar, criando uma atmosfera mágica. Um fotógrafo se aproximou com passos delicados,
a lente pronta para captar um futuro que, naquele instante, se direcionava para outro caminho. No primeiro banco, Dona Lourdes moveu a mão direita, tocou a bolsa e sentiu o contorno do celular. Pequeno, discreto, decisivo. Esse gesto, embora breve, foi suficiente para despertar uma inquietação. Ela ergueu o queixo e fixou o olhar no padre, enquanto a cerimônia estava prestes a se iniciar. A beleza aparente se fazia presente, mas a verdade estava à porta, e o próximo passo era inevitável. Com a voz tranquila e firme, o padre levantou o microfone e olhou para os noivos. Renato de Souza e Marina Albuquerque, começou ele com um sorriso. Vocês estão aqui diante de Deus e destas testemunhas para se unirem em sagrado matrimônio. Nesse momento, a igreja mergulhou em profundo silêncio. O ar parecia denso, como se o próprio tempo aguardasse o que estava por vir. Marina respirava fundo, sentindo o coração pulsar acelerado no peito, enquanto Renato mantinha um semblante confiante, quase orgulhoso, acreditando que tudo estava perfeito. Dona Lourdes, no primeiro banco, fixava o olhar no filho, refletindo sobre aquele rosto que um dia representou inocência e orgulho, mas que agora lhe parecia frio e distante, quase como o de um estranho. As mãos dela repousavam sobre a bolsa, onde estava o pequeno aparelho que poderia mudar tudo. Marina, você aceita Renato como seu legítimo esposo, prometendo ser-lhe fiel, amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da sua vida? Questionou o sacerdote. O silêncio denso envolveu a igreja, enquanto os presentes se entreolhavam, ansiosos pela resposta. Renato, visivelmente inquieto, tentou disfarçar sua ansiedade, mas a tensão no ar era palpável. Marina, erguendo o rosto, respirou profundamente e declarou com uma voz suave, porém resoluta: Padre, antes de responder, creio que há algo que todos aqui precisam ouvir. O murmúrio se espalhou rapidamente entre os convidados, gerando uma expectativa crescente. O padre parecia perplexo, preocupado com a situação. Minha filha, está tudo bem? Questionou, enquanto Dona Lourdes, levantando-se lentamente, fez o banco ranger, ecoando pela nave. Com passos firmes, ela caminhou em direção ao altar, sob os olhares atentos e surpresos dos convidados. A cena estava se desenrolando de maneira inesperada, e Renato empalideceu. Mãe, o que você está fazendo? Sussurrou, esforçando-se para manter um sorriso, mas a inquietação tomava conta do ambiente. Lourdes parou diante do padre e com uma voz clara disse: Perdoe-me, padre, mas antes de abençoar essa união, o senhor precisa ouvir algo. Todos precisam. Abrindo a bolsa, retirou o celular e entregou-o ao sacerdote. Ele hesitou, olhando primeiro para Marina, depois para Renato e finalmente para Dona Lourdes. Dona Lourdes, o que é isso? Ela respondeu simplesmente: a verdade. O silêncio que se seguiu foi absoluto, criando uma expectativa palpável no ar. O padre pressionou o botão de reprodução e a voz de Renato ressoou pelo templo. Eu nunca amei a Marina. Isso é apenas pelo dinheiro da família dela. Depois que casar, vou me livrar dela. O eco daquela declaração atravessou a igreja como um trovão, chocando os convidados. Alguns taparam a boca, enquanto outros trocaram olhares incrédulos, incapazes de processar a gravidade da situação. O silêncio que se estabeleceu era como uma barreira invisível, e ninguém se movia. Renato permaneceu paralisado, sem reação, enquanto o som do microfone que ele deixara cair ainda reverberava na mente de todos, lembrando-os de que a máscara havia caído diante de Deus e de tantos que o admiravam. Marina começou a chorar, as lágrimas escorrendo sem que ela piscasse. Diante daquela cena, Lourdes encarava o filho com uma mistura de dor e desapontamento. Eu te ensinei a ser honesto, Renato, disse ela, com a voz trêmula, mas repleta de dignidade. Te dei tudo o que pude,
Sacrifiquei-me para que você tivesse o melhor. E é assim que você retribui? A tentativa de protesto de Renato, gaguejando, soou vazia. Isso é mentira, é montagem. Suas palavras pairaram no ar como lâminas cortantes, provocando um murmúrio crescente entre os convidados. O padrinho Márcio levantou-se e exclamou: "É verdade, eu estava lá, eu ouvi tudo." Renato, desorientado, tentou se justificar, mas sua própria voz o condenava. O padre, com um olhar pesaroso, desligou o aparelho e respirou fundo. "Meu filho, o altar é o espaço da verdade, e hoje parece que a verdade decidiu se revelar." Esse momento de revelação trouxe à tona a fragilidade das relações, refletindo sobre o que realmente significa amar. Lourdes voltou-se para Marina, segurando sua mão com carinho, e declarou: "Você não merece iniciar uma nova vida baseada em mentiras, minha filha. Você merece um amor genuíno." Enquanto Marina chorava, seus olhos brilhavam também com um alívio silencioso, a sensação de ter escapado de uma armadilha antes que se fechasse. Envergonhado, Renato deixou o microfone cair e abandonou a igreja sem olhar para trás. Os convidados abriram passagem em silêncio, sem ninguém o seguir. Dona Lourdes permaneceu ali, firme, enquanto o eco das portas se fechava atrás do filho. A igreja, então, ficou imersa em um profundo silêncio, refletindo sobre a verdade que acabara de ser revelada. O que essa experiência significará para cada um dos presentes. O coral, confuso, baixou as partituras. O padre murmurou apenas: "Que Deus tenha misericórdia de todos nós." Em seguida, Lourdes envolveu Marina em um abraço tranquilo. As duas permaneceram assim por alguns instantes, unidas pelo que haviam perdido e, de certa forma, pelo que conseguiram preservar. O casamento terminou sem celebração, sem música, mas com a sensação de que a verdade, por mais dura que fosse, triunfou naquele altar. Que reflexões essa situação provoca em nós? "A verdade é um remédio amargo", disse ele em tom sereno, "mas previne males maiores." Marina ficou paralisada por um momento, como se tentasse encontrar o chão sob seus pés. Havia algo novo em seu semblante. Não era apenas tristeza, mas a dignidade de quem opta por não se deixar abater. Nesse clima tenso, a cerimonialista se aproximou, oferecendo um lenço. Marina agradeceu com um leve gesto e então se virou para os convidados. "Peço desculpas a todos", disse Clara, sem hesitar. "Não pela verdade, mas pelo espetáculo que a mentira tentou encenar. Não darei continuidade a esta cerimônia." Um murmúrio percorreu as fileiras, enquanto a mãe de Marina levou a mão ao peito, e o pai, rígido, fitava a porta por onde Renato havia saído. Nesse momento, o tio se adiantou, indignado. "Isso é uma vergonha. Vergonha dele? Não sua, filha. Nós te amamos." Márcio, o padrinho, deu 3 passos à frente e pediu a palavra. "Sou testemunha do que ouviram. Tentei impedir, mas não consegui. Sinto muito, Marina. Dona Lourdes, me perdoe." Lourdes assentiu com gentileza. "Obrigada por ter dito o que é certo, rapaz. É disso que precisamos aqui." No fundo da igreja, alguns colegas de trabalho de Renato se entreolharam, atônitos. Um deles murmurou: "Ele sempre foi ambicioso, mas isso." O coral fechou as pastas resignado, e a cerimonialista apagou cuidadosamente 2 velas, evitando que a cera escorresse sobre o altar. Esse gesto prático, quase familiar, trouxe de volta uma sensação de realidade. Marina desceu um degrau do altar, lançou um olhar para Lourdes e estendeu a mão. "A senhora ficará comigo?" "Ficarei", respondeu Lourdes sem hesitar. As duas avançaram juntas pelo corredor central, enquanto o padre, com delicadeza, proclamava: "Irmãos, a celebração não seguirá adiante. Vamos respeitar o sofrimento de todos, rezando em silêncio por alguns momentos." Entretanto, esse silêncio foi breve, pois a porta lateral se abriu com um estrondo. Que desdobramentos essa interrupção trará?
Renato apareceu, com o rosto tenso e ruborizado. Ele caminhou rapidamente até o altar, ignorando os murmúrios à sua volta. Isso foi uma armação, bradou. Vocês não compreendem. Eu estava nervoso. Falei besteira. Márcio deu um passo firme à frente e afirmou: Não foi besteira. Você arquitetou tudo. Renato tentou encarar o amigo, mas desviou o olhar e voltou-se para Marina. Escuta, foi um surto. Eu falei sem pensar. Falou com clareza, retrucou Marina, mantendo a calma, e com detalhes demais para alguém que não pensou. Em busca de apoio, ele então procurou a mãe com os olhos, quase num impulso de infância. Mãe, por que a senhora fez isso comigo? Lourdes manteve o olhar firme e respondeu: Eu não fiz nada contra você. Eu fiz por ela e por você. Sentindo o peso da situação, Renato apertou os punhos e disse: Só posso fazer uma coisa. Não vou permitir que você transforme a vida de outra pessoa em uma mentira. Ele se questionou sobre seu futuro, o que diria aos clientes e ao escritório, sentindo que sua imagem havia sido destruída. Você mesmo a destruiu, retrucou Lourdes, optando pelo atalho. Enquanto alguns tentavam intervir, puxando Renato para fora, ele sacudiu o braço, recusando ajuda. O pai de Marina avançou um passo, mas a mãe o segurou pelo cotovelo e sussurrou: Não precisa. Ela não precisa de brigas. Ela precisa de paz. O padre, levantando a mão, pediu compostura. Filho, este não é o lugar para a ira, mas para a verdade e a misericórdia. Saia, por favor. Deixe que as feridas respirem. Renato olhou ao redor e, pela primeira vez, pareceu pequeno dentro do próprio terno. Os olhares não eram de raiva, mas de desapontamento, e isso doía ainda mais. Ele respirou fundo, vacilante, e retrocedeu um passo, mais um, até que virou as costas novamente. A porta final o engoliu, agora de forma definitiva, e o som do fecho metálico soou como um ponto final. A tensão então se dissipou em movimentos discretos. A cerimonialista orientou os padrinhos a se sentarem, enquanto alguém trouxe água para Marina. Ela aceitou um gole, levantou o véu e, com um gesto singelo, devolveu as flores a uma de minhas mãos. Leve para sua mãe, meu amor. Diga que é um presente. A igreja inteira pareceu suspirar em uníssono. Embora a cerimônia tivesse se dissipado, algo novo se erguia em seu lugar: o respeito. Vizinhos se aproximaram de Lourdes, envolvendo-a em abraços delicados, sem proferir uma palavra. A mãe de Marina acolheu a filha, enquanto o pai, com os olhos marejados, agradeceu a Lourdes com um gesto silencioso, inclinando levemente a cabeça. Como será o amanhã para todos eles? O padre finalmente voltou ao microfone. Se alguém desejar permanecer e fazer uma oração em silêncio, a casa de Deus está aberta. Quem preferir se retirar, pode fazê-lo com tranquilidade. Hoje, cada um leva consigo uma lembrança, pois a verdade pode adiar sonhos, mas salva destinos. Lourdes tomou o braço de Marina e sugeriu que saíssem pelas portas laterais. Menos exposição, menos dor, ela disse. Obrigada, respondeu Marina. Se a senhora não estivesse aqui, eu estaria. De qualquer forma, eu estaria. Porque prometeram a você um amor, e o amor não engana, interrompeu Lourdes com ternura. As duas atravessaram a nave em um passo sóbrio, protegidas por um corredor de silêncio respeitoso. Ao saírem, o ar fresco as envolveu, enquanto o céu apresentava nuvens leves. O dia prosseguia, indiferente ao drama humano, como costumam fazer os dias. Lourdes arrumou os cabelos, enxugou uma lágrima teimosa e endireitou os ombros. Vamos para minha casa, sugeriu. Você tira esse vestido com calma, come algo quente e depois pensamos no amanhã. Marina concordou. Antes de entrar no carro, lançou um olhar para a porta da igreja. Havia luto em seu semblante, mas também uma centelha de recomeço. Ao seu lado, Lourdes parecia menor e, ao mesmo tempo,
mais alta do que nunca, refletindo a fragilidade da idade e a grandeza de quem escolhe a verdade. Enquanto o carro se afastava, dentro da igreja, o padre apagava as últimas velas. Um cheiro sutil de cera e flores descia do altar, criando uma atmosfera de despedida. O dia lá fora abria espaço para o que viria a seguir. A queda de Renato, a reconstrução de Marina e a travessia de Dona Lourdes, uma mãe que pagara um alto preço por optar pela justiça. Sem saber, estava prestes a descobrir que a vida ainda lhe reservava uma reviravolta tão inesperada quanto necessária. A notícia do casamento interrompido se espalhou por Belo Horizonte como fogo em capim seco. Em poucas horas, vizinhos comentavam, colegas cochichavam nos corredores do escritório e até estranhos compartilhavam a história. O advogado promissor, orgulho da mãe, o jovem de fala eloquente e refinada, agora se tornara o homem que tentou ludibriar sua própria noiva. Renato passou os dias seguintes isolado em seu apartamento, com as cortinas cerradas, o telefone fora do gancho e a campainha ignorada. As flores do casamento ainda ocupavam a sala, murchando em um elegante vaso de cristal. Ele caminhava de um lado para o outro, murmurando fragmentos de frases. Tudo o que fiz foi por necessidade. Ninguém entende. Ninguém entende. Como será que a verdade pode transformar vidas de maneira tão drástica? O primeiro golpe foi rápido e devastador. O escritório o afastou sem prazo definido, e em seguida, um cliente antigo rompeu o contrato, alegando falta de confiança. Em questão de dias, seu nome se tornou sinônimo de vergonha. Márcio, o padrinho, ainda tentou visitá-lo, dizendo: Amigo, você precisa reagir, pedir desculpas, procurar sua mãe. Renato, no entanto, respondeu sem desviar o olhar: Pedir desculpas. Ela me destruiu. Márcio suspirou e insistiu: Não, Renato. Ela te salvou antes que você se perdesse de vez. Mas Renato estava preso demais ao seu orgulho para perceber o abismo que se aproximava. Enquanto isso, Dona Lourdes vivia dias silenciosos. Passava as manhãs preparando bolos e quitandas, tentando manter a mente ocupada, mas seu coração pesava. Às vezes parava diante da janela, contemplando o horizonte, refletindo: será que um dia ele vai entender que eu não agi por raiva, mas por amor? Certa tarde, ouviu batidas na porta e, ao abrir, levou um choque ao ver Renato, abatido, com a barba por fazer e os olhos avermelhados, parado na soleira, sem coragem de entrar. Mãe! A voz soava rouca e baixa. Após alguns segundos de silêncio, ela respondeu: Pode entrar, Renato. Hesitante, ele deu alguns passos e olhou ao redor. A casa permanecia a mesma, com o sofá desgastado e as fotos antigas decorando as paredes. O olhar de Renato se deteve no retrato do pai, jovem e sorridente, em seu uniforme de operário, mas logo desviou o olhar. Eu vim, começou ele, hesitante. Eu vim porque não tenho mais para onde ir. Lourdes puxou uma cadeira e disse: Senta, precisamos conversar há muito tempo. Ele se acomodou, com os ombros curvados, e expressou sua dor. Eu sei o que todos estão dizendo. Sei que me tornei uma piada, mas não queria que fosse assim. Então, por que aconteceu, meu filho? Perguntou Lourdes, com a voz serena, porém firme. Por que você escolheu o caminho mais obscuro quando eu te ensinei o certo? Ele baixou a cabeça e respondeu: Cansei de ser o menino pobre, mãe. Cansei de ver todos subindo enquanto eu ficava para trás. Queria proporcionar uma vida melhor para a senhora. Lourdes então respondeu: Vida melhor não se resume a dinheiro. Vida melhor é poder repousar em paz, deitar a cabeça e saber que não causou mal a ninguém. Ele secou o rosto com as costas da mão e, em um momento de reflexão, perguntou: Eu estraguei tudo, não é? Estragou, confirmou Lourdes, respirando fundo. Mas ainda há esperança. O que realmente não se conserta é o que fazemos de conta que não quebrou. Após essa reflexão,
Permaneceram em silêncio por alguns instantes. Renato ergueu o olhar e, pela primeira vez em muito tempo, parecia o menino de antes, aquele que pedia doces e sonhava alto. Mãe, não sei por onde começar. Lourdes, com um olhar compreensivo, respondeu: Comece pedindo perdão a Deus, a moça que você enganou e a si mesmo. O restante, o tempo ajuda. Ele a escutou em silêncio, absorvendo suas palavras. Em seguida, Lourdes levantou-se, foi até o armário e pegou uma marmita. Come primeiro, depois você conversa com a Marina. Renato segurou o recipiente e, pela primeira vez em semanas, comeu em silêncio. Cada garfada parecia um passo de volta à sua humanidade, enquanto Lourdes o observava, sentindo uma mistura de dor e alívio. Sabia que o filho ainda tinha um longo caminho pela frente, mas aquele arrependimento, mesmo que pequeno e tímido, era o início de algo novo. Do lado de fora, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja, e Lourdes olhou pela janela, pensando que talvez a noite seguinte trouxesse um pouco menos de peso. Enquanto o filho se acomodava no sofá, exausto, ela sussurrou para si mesma: A verdade dói, mas é ela que salva. Sempre foi. Na manhã seguinte, a casa de Dona Lourdes despertou em silêncio. O aroma do café fresco se espalhava pela cozinha, enquanto o som da colher batendo na xícara ecoava alto demais em um lugar que, por dentro, estava recolhido. Renato acordou no sofá, coberto por uma manta antiga que a mãe usava desde os tempos de sua infância. Fitou o teto por alguns segundos, como se aguardasse uma resposta que não chegava. Tem pão de queijo no forno, anunciou Lourdes de forma direta. Come quente que é melhor. Renato sentou-se lentamente, a voz quase um sussurro. Obrigado, mãe. Ela colocou a xícara à sua frente e completou. Depois você vai ver a Marina. Ele assentiu, com a cabeça baixa, enquanto o bairro ainda murmurava ao redor. Mas a casa de Lourdes era uma ilha onde apenas a verdade circulava. Após o café, Renato tomou banho, vestiu uma camisa simples, sem o brilho do advogado de vitrine, e saiu sem promessas. No caminho, meteu as mãos nos bolsos e andou devagar, sentindo que cada passo pesava mais do que o anterior. Marina, por sua vez, encontrava-se na casa dos pais. Ao abrir a porta, sua mãe a avaliou com um olhar profundo e, em um gesto de dignidade silenciosa, apenas disse: Ela está na varanda. Marina observava a rua, segurando uma xícara de chá que aquecia suas mãos. Quando ouviu o portão se abrir, não se levantou. Que sentimentos estariam passando pela cabeça dela naquele momento? Permaneceu ali, com a tranquilidade de quem já não deve mais nada à ilusão. Renato parou a poucos passos, como se houvesse uma barreira invisível que o impedia de se aproximar. Eu vim, começou, a voz embargada. Vim pedir perdão. Marina respirou fundo, sem ressentimentos, e questionou. Perdão é uma palavra séria, Renato. Você sabe o que está solicitando? Ele respondeu. Estou ciente de que te feri. Sei que feri minha mãe e também a mim mesmo. Não tenho desculpas, apenas vergonha. Ela o olhou intensamente por um longo instante e comentou. Vergonha é um começo, mas não substitui a mudança. Eu vou mudar, ele respondeu apressadamente, quase como um reflexo involuntário. Não tenha pressa, interrompeu Marina com uma doçura firme. Mudança é algo que se demonstra gradualmente. Não precisa me prometer nada. Faça essa promessa a si mesmo e à sua mãe, e cumpra. Com o olhar baixo e as mãos tremendo, Renato murmurou. Se eu pudesse voltar... Você não pode, ela afirmou. Mas pode seguir um novo caminho. Hoje, o que espero de você é silêncio e responsabilidade. Do lado de fora, as luzes da cidade começavam a brilhar lentamente, como se o mundo, apesar de tudo, ainda oferecesse uma nova oportunidade àqueles que tivessem coragem de se transformar. Se você também aprecia histórias repletas de emoção,
superação e alma, deixe um comentário dizendo: amei a história ou amo essas histórias, para que possamos continuar trazendo relatos que toquem o coração. Silêncio para escutar e responsabilidade para agir. Renato respirou profundamente, como quem emerge à superfície após um mergulho. Obrigado por me receber, disse ele. Eu não te recebi, corrigiu Marina sem crueldade. Eu te ouvi, e isso já é muito. Ambos permaneceram em silêncio, enquanto o som de um vendedor de pamonha se aproximava, sua cantiga ecoando no asfalto quente. Renato despediu-se com um aceno breve, ao qual Marina respondeu de maneira similar. Não houve abraços nem longos discursos, apenas a presença exata do que era verdade naquele momento. Ao retornar para casa, Renato encontrou sua mãe regando as plantas. Falei com ela, disse, com uma simplicidade que lhe trouxe vergonha. E ela me ouviu. Lourdes sorriu levemente, sem euforia, e respondeu: então começa por aí. Ele se encostou no batente da porta como fazia na infância, esperando uma bronca que, no fim, se transformava em conselho. Mãe, não sei como retribuir o que a senhora fez. Dói, mas sei que era o certo. Não precisa me retribuir, respondeu Lourdes. Retribua a si mesmo. Paga vivendo direito. Renato acenou, com os olhos brilhando em umidade. A mãe voltou a umedecer os vasos, e o aroma de terra molhada invadiu a sala, trazendo uma serenidade que quase doía. À tarde, Lourdes retirou da despensa uma caixa de madeira. Dentro dela, encontravam-se cadernos antigos repletos de receitas. Seus dedos deslizaram pelas páginas manchadas de farinha e lembranças. Por um breve momento, ela pensou em guardá-los novamente, mas algo dentro dela, um resquício de coragem, se agitou. Vou retomar a venda dos meus doces, declarou, mais para si mesma do que para o filho. No início da rua, há um bom ponto. Podemos montar uma mesinha, quem sabe? Eu te ajudo, respondeu Renato, apressando-se. Farei o que for necessário. Carrego as coisas. Anoto os pedidos. Lourdes o olhou com carinho e sorriu ao ver a determinação dele. Primeiro você começa lavando as formas, depois a gente vê o restante. Ele esboçou um sorriso de canto, algo que não fazia há tempos, e dirigiu-se à cozinha. Arregaçou as mangas e abriu a torneira. A água morna levou consigo restos de açúcar e parte do orgulho que teimava em permanecer. Naquela noite, a cidade retornou ao seu habitual barulho. Novas notícias substituíram as antigas, e os comentários diminuíram de intensidade. Na pequena casa do bairro, uma mãe e um filho trabalhavam lado a lado, em silêncio, ouvindo apenas o som da batedeira e o relógio na parede. Era pouco para quem esperava aplausos, mas o bastante para quem desejava recomeçar. Antes de se deitar, Lourdes sentou-se na beira da cama e encarou a foto do marido. Hoje fui severa, Antônio, sussurrou. Mas agi com justiça. Do corredor, a voz de Renato soou suave. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Ela apoiou a testa no travesseiro e fechou os olhos. Pela primeira vez desde a igreja, o sono chegou sem sobressaltos, enquanto a casa respirava, preparando-se para o próximo ato, aquele que logo mostraria que a verdade, ao encontrar coragem, não só corta, mas também entrelaça destinos. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina modesta e mãos atarefadas. Dona Lourdes despertava antes do sol, acendia o forno e preenchia o lar com o aroma do bolo de fubá. Renato, em silêncio, reaprendia o que significava começar do zero. Lavava formas, descascava frutas, anotava pedidos em um caderno de capa azul, sem discursos ou dramas, apenas trabalho. Polvilha o açúcar por cima, mas com moderação. Ensinava Lourdes com paciência. Será que este novo começo traria a felicidade que ambos tanto buscavam? O doce precisa ter proporção, assim como a vida. Estou aprendendo, mãe. Ele respondia de forma simples, enxugando a bancada. Durante os momentos livres, Renato pegava o ônibus rumo ao centro,
onde bateu em diversas portas e foi rejeitado em escritórios que antes o recebiam com honras. Ouviu algumas vezes o que já esperava. Aqui não. Na terceira tarde, decidiu entrar na Defensoria Pública, não solicitando um salário, mas uma oportunidade. Cometi muitos erros, confessou ao defensor-chefe, um homem de cabelos grisalhos e olhar perspicaz. Quero aprender a fazer o certo. Posso ajudar de graça com causas menores. O defensor o analisou por alguns instantes, como se ponderasse sobre uma alma. Aceitamos quem quer trabalhar, mas aqui não há glamour, filho. Há pessoas. Você quer? Quero, respondeu Renato. A partir de então, ele passou a organizar processos, esclarecer dúvidas simples e explicar direitos àqueles que nunca tinham sido ouvidos. Ao final do primeiro dia, voltou para casa, cansado de uma forma diferente e, pela primeira vez em muito tempo, cansado com um sentimento de paz. Enquanto isso, Marina não se isolou. Retornou à escola, enfrentou abraços e silêncios, aceitou o café forte da colega de sala e corrigiu cadernos. Durante o recreio, recebeu um aviso da direção que a deixou preocupada. A pequena escola do bairro onde trabalhava estava sob a ameaça de uma disputa de aluguel, um processo antigo, de valor elevado, que poderia resultar no fechamento das portas. Não temos como pagar advogado, Marina, disse a diretora, aflita. Talvez a escola não resista até o fim do ano. Marina respirou fundo, pois doeu imaginar aquelas crianças dispersas, o pátio em silêncio. Naquela noite, comentou com Lourdes sobre suas preocupações. Deus há de abrir uma porta, respondeu a mãe com firmeza. Quando seguimos o caminho certo, o chão se revela. No sábado, Lourdes tomou coragem e decidiu agir. Levou uma mesa para a calçada, arrumou uma toalha rendada e organizou bandejas com bolinhos e cartazes feitos à mão. Doce verdade, bolos, pães, afeto. Os vizinhos foram chegando um a um, incluindo a moça do armarinho, o senhor do mercadinho e a colega da igreja. Alguém deixou flores, outro trouxe troco miúdo. A notícia se espalhou e, embora a fila fosse pequena, cresceu. Dona Lourdes, me dá 2 de milho e 1 de laranja, pediu a vizinha sorridente. E força para a senhora é um exemplo. Lourdes agradecia com os olhos marejados e a voz firme, pois cada moeda parecia um voto de confiança. Renato, ao lado, entregava os pacotes com discrição, sentindo-se parte de algo maior. Não buscava olhares, não procurava aplausos, apenas servia. No meio da manhã, um carro simples parou na calçada. O pai de Marina desceu, chapéu na mão, com um semblante enigmático. Renato ficou tenso ao perceber a presença de seu Álvaro. Lourdes respirou fundo e se adiantou. Seu Álvaro, o senhor por aqui? Ele olhou para os bolos e, em seguida, fitou Lourdes. Vim aqui para dizer que naquele dia a senhora resgatou minha filha de uma vida inteira de ilusões. Sou grato. Ele se voltou para Renato e o silêncio pairou no ar. O jovem desviou o olhar, consciente de que não tinha o direito de pedir nada, apenas de ouvir. Seu Álvaro acenou com a cabeça, afirmativo. Ouça então. Não interfira mais na vida dela. Cuide da sua. Se tiver coragem, será pelo que fizer a partir de agora. Apenas isso. Sim, senhor, respondeu Renato, mantendo a cabeça baixa. O homem comprou uma bandeja de pães de queijo, pagou um pouco a mais e saiu, deixando para trás um rastro de dignidade que se assemelhava a uma bênção severa. Mais tarde, quando a mesa já estava quase desocupada, Márcio chegou. Vim buscar doces e pedir desculpas, dona Lourdes. Deveria ter conversado com a senhora antes. A resposta dela foi direta. A vida já falou por você. Sem ressentimentos, Lourdes ofereceu uma tarefa. Quer ajudar? Lave as formas. Márcio riu, aliviado. Claro, ajudo. Ele entrou, arregaçou as mangas e foi para a pia junto com Renato. Entre água e sabão,
Surgiu um diálogo entre amigos que lentamente começavam a se reencontrar. Pensei que você fosse desaparecer, disse Márcio. Eu quase desapareci, respondeu Renato. Mas minha mãe ficou. Então eu também fico. No início da semana, Marina recebeu uma ligação da diretora. Apareceu um advogado na defensoria disposto a assumir nosso caso sem cobrar nada. Ele protocolou um pedido urgente e disse que acredita que pode nos dar tempo. Curiosa, Marina perguntou: quem é? A diretora conferiu o papel. Dr. Renato Souza. Ao ouvir o nome, Marina fechou os olhos por um momento. Não era perdão, não era retorno, era um gesto adequado na direção correta. Naquela noite, no caderno de chamada, ela anotou: aula de amanhã, coragem. 2 dias depois, a resposta do juiz chegou: liminar concedida. A escola ganhava um prazo, fôlego e esperança. As crianças não seriam dispersas e o pátio continuaria vibrante. Marina passou na casa de Lourdes com um bolo simples de cenoura coberto de chocolate. Vim agradecer, disse com sinceridade, por você ter permanecido firme e por ele ter tomado a decisão certa. Lourdes a abraçou demoradamente, com um sorriso no rosto. Filha, cada um tem sua jornada. A sua está limpa, a dele está começando a se clarear. Como será o futuro deles agora? No dia seguinte, a plaquinha da calçada ganhou uma nova faixa bordada por uma vizinha. Aberto todos os dias. Aqui se vendem doces e se serve verdade. Pela primeira vez desde a igreja, o bairro não falava de queda, mas de recomeço. A vida, enfim, ensinava que a justiça pode partir, mas também pode restaurar, e que às vezes a maior reviravolta não é gritar, mas silenciar o orgulho e fazer o bem quando ninguém está olhando. No fim da noite, quando a rua já estava tranquila, alguém bateu no portão. Lourdes abriu a porta e encontrou um envelope pardo no chão, sem remetente. Ao abri-lo, deparou-se com um contrato, a quitação de uma dívida antiga da casa, taxas atrasadas que a assombraram por meses. Junto ao documento, havia um bilhete com uma caligrafia familiar que dizia: eu não sou o homem que pensei ser. Estou me esforçando para me tornar o homem que a senhora me ensinou a ser. Não é necessário agradecer. Com o papel pressionado contra o peito, Lourdes respirou profundamente, sem sorrir ou chorar. Apenas fechou os olhos, como quem faz uma oração em pé. Em seguida, guardou o contrato em uma gaveta, entre os cadernos de receita do marido e as fotografias antigas, os lugares que sempre foram importantes para ela. Os meses se passaram, e o pequeno portão verde da casa de Dona Lourdes se transformou em um ponto de encontro no bairro. O aroma dos bolos de fubá, o pão de queijo saindo quentinho do forno e o café forte na garrafa térmica exalavam o sabor de lar, mas também o peso gratificante da superação. Renato seguia na defensoria pública, já não usava ternos caros, nem buscava aplausos. O respeito era conquistado aos poucos, refletido no olhar das pessoas simples que ele auxiliava. Em um dia qualquer, uma senhora humilde o reconheceu e perguntou: o senhor é filho da Dona Lourdes da barraca de doces? Renato sorriu com orgulho e respondeu: sou sim. A mulher então comentou: ah, agora entendo. De onde vem esse coração bondoso? Ele deixou aquele encontro com os olhos marejados, sentindo-se digno do sobrenome que carregava pela primeira vez em muito tempo. Dona Lourdes, por sua vez, parecia mais leve. Seu cabelo embranquecido agora brilhava com serenidade. Às vezes, enquanto mexia a massa, recordava tudo o que havia vivido. O casamento interrompido, o escândalo, as lágrimas e a vergonha. Contudo, agora também lembrava do que veio depois: o perdão, o trabalho e o recomeço. Certa tarde, Lourdes avistou Marina se aproximando com um grupo de crianças que gritaram: Dona Lourdes! Enquanto corriam em sua direção. A professora mandou um presente. Era um cartaz repleto de corações desenhados.
Obrigada por nos ensinar que a verdade é doce, mesmo quando dói. Lourdes segurou o papel com a voz embargada, sentindo a emoção tomar conta dela. Vocês nem imaginam o quanto isso significa para mim. Do outro lado, Marina sorria, livre de rancores e transbordando gratidão. Enquanto isso, Renato, que voltava do trabalho, parou na calçada e observou a cena encantadora. A mãe rodeada de crianças, o riso leve e a paz pairando no ar, criavam um momento especial. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado delas e ajudou a segurar o cartaz. Mãe, a senhora venceu, disse, emocionado. Lourdes, olhando-o com ternura, respondeu: Eu não venci, meu filho. Quem vence é quem aprende. E você aprendeu. Isso já é suficiente. Naquela tarde serena, o céu se tingiu de um suave tom rosa, enquanto o sol se escondia lentamente atrás das montanhas. O aroma de bolo fresco permeava a rua, e uma vizinha não pôde deixar de comentar: É gratificante ver. Esta casa irradia a luz de Deus. De fato, naquele lar modesto e renovado com sinceridade e bravura, o amor havia encontrado seu caminho de volta. Você já parou para refletir sobre como pequenos gestos podem transformar vidas? Se essa lição de vida tocou seu coração, não hesite em deixar seu like, inscrever-se e compartilhar com alguém que precise ouvir que sempre é possível recomeçar. Não se esqueça de clicar na próxima narrativa, pois vem mais uma que certamente tocará fundo sua alma. Até lá!